controlar o gasto do governo é fundamental também para manter os preços sob controle. O Brasil teve deflação nos últimos meses, mas a alta de preços, principalmente dos alimentos, castigou a população mais pobre e está tendo impacto direto nas intenções de voto. Aqui comigo, Fernando Nakagawa, para falar desse assunto. Obrigado, Raquel. Esse é um baita tema observado recentemente aqui no noticiário econômico. A inflação subiu por vários aspectos, alguns deles domésticos, outros lá de fora. E o quadro que a gente tem atualmente, segundo o IPCA, é de uma inflação acumulada em 12 meses atualmente bem pertinho de 9%, dado até agosto. Vamos lembrar que a meta para esse ano é de 3,50 e o teto seria 5, ou seja, a gente está muito longe do que deveríamos. E entre os grupos, alimentação, tivemos uma alta de 13%. Agora, com essa decisão da Petrobras de redução do gás, esse número de habitação deve dar uma melhorada. Mas a gente tem uma série de grandes grupos aqui com uma inflação de 2 dígitos ou bem perto disso. O governo menciona que tem vários aspectos externos, commodities e tal, mas o próximo gráfico, Raquel, mostra um quadro que mostra que o nosso regime de metas ali, ele falha. Muitas vezes, aliás. Desde 1999, quando o regime foi adotado aqui no Brasil, a gente teve 6 anos em que o Banco Central não conseguiu entregar a inflação dentro da meta, seja na margem inferior ou na superior. E esse ano a gente, obviamente, está caminhando para, mais uma vez, este mesmo descumprimento. Nesses casos, o presidente do Banco Central precisa fazer uma cartinha ali para explicar por que não cumpriu. Diante disso, acho que a gente pode debater esse assunto, Raquel, com os nossos convidados, para tentar entender, para além do Banco Central independente, o que o governo, como o governo federal, a equipe econômica, podem fazer para tentar ancorar de novo essa linha laranja de volta neste grupinho azul, o que é a meta de inflação. A gente começa a nossa pergunta, a nossa rodada com a Helena Landau. Helena, como é que dá para equipe econômica com o BC independente ajudar a trazer esses números para dentro da meta? Primeiro, o BC independente é fundamental para ajudar a trazer para a meta. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava discutindo antes do intervalo. O teto de gasto, quando ele veio exatamente para dar uma âncora de uma perspectiva de desancoragem fiscal absoluta, né? Não foi à toa que a gente termina o governo Dilma com taxas de juros acima de 2 dígitos, com inflação elevada, com desemprego recorde, recessão histórica, por causa exatamente de uma política de total desancoragem fiscal, né? A nova matriz econômica, etc. Quando vem o teto de gasto, ele dá essa solvência, imediatamente a gente tem uma segurança da população, que a gente tem uma credibilidade. Ele não terminou, não se completou, e ele ajudou a reduzir taxas de juros, ajudou a reduzir a inflação, não se completou porque faltam as reformas. Então, a gente tem que voltar à discussão da reforma. Reforma tributária, reforma administrativa, continuar na discussão das despesas obrigatórias, que é uma questão difícil. O Congresso Nacional e a sociedade brasileira se recusam a enfrentar o conflito distributivo, renova isenções que duplicaram durante o governo do meu colega Guilherme Mello, não diretamente do Lula, mas também do governo do PT. Então, eles se recusam a olhar que o dinheiro que o dinheiro é escasso, que a gente precisa de um teto, porque o teto significa que o dinheiro é escasso. E a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, tem que facilitar a vida do Banco Central, com estabilidade jurídica, estabilidade institucional, reformas e uma clareza muito grande. O que a gente está propondo também para ajudar o Banco Central, primeiro, não dá para combater a inflação fazendo gol de mão, né? Como a gente viu agora com essa intervenção nos preços combustíveis, ICM, etc., porque a gente não sabe se isso é duradouro. Vai ter um impacto em alimentos, evidentemente, mas não é uma política anti-inflacionária duradoura, tá? Ninguém gosta de falar em política anti-inflacionária, porque a política inflacionária tem custos, assim como tem no Brasil, como no mundo todo a gente está vendo a discussão do papel dos bancos centrais. Teve estímulo demais na economia, gerou-se uma inflação de demanda, o emprego está crescendo no mundo todo e a gente tem que controlar isso com uma política monetária independente, crível, restabelecer o tripé econômico no seu vigor, que ele funcionou muito bem. E uma das propostas, acho que é importante para o governo Simone Tebet, é retomar o controle do orçamento e planejamento.
porque isso que o Guilherme falou, a gente não tem política fiscal no Brasil, a gente não tem política orçamentária, a gente não sabe o que é o ano que vem, a gente não sabe planejar. Então, não é à toa que tem orçamento secreto. Helena, vou precisar te interromper. Quem quer a palavra? Thaís. Posso eu? Não, eu quero... esse ponto da questão de como tratar o orçamento, né, não é desse Congresso ou do Congresso passado, já faz muitos anos. Tem uma questão, por exemplo, do abono salarial, da distribuição de renda. Agora, o auxílio emergencial em R$600 é apontado pelo próprio Banco Central, esse excesso de estímulo, como uma fonte inflacionária. A melhora do desemprego saiu hoje, né, ontem, na decisão do Banco Central, como uma fonte inflacionária. Então, como aumentar esse muro chinês entre o que o governo faz e a Simone Tebet quer manter o auxílio em R$600 e ajudar o Banco Central? Eu não sei se é um muro ou se devia ser uma parceria mais alinhada, né? Não, é isso que a gente sempre fala, assim, que o governo, o executivo, o ministro da Economia não pode atrapalhar o trabalho do presidente do Banco Central, que é coisa que o Paulo Guedes faz o tempo todo. Né? Uma política de estímulo esse ano, a gente não está com aquecimento, tem o problema da reabertura, que é bom, né? Ter a reabertura da economia, mas teve uma política de estímulo que começou no início do ano, né? 13º, FGTS, o tempo todo um estímulo de consumo, não é à toa que você gera demanda e inflação, isso está no livro-texto. O que a gente quer fazer é a retomada de um planejamento orçamentário para que também o Banco Central tenha onde trabalhar. O que significa isso? Seguir um pouco as regras da OCDE no sentido de você ter um orçamento anual, certo? Mas com bases plurianuais, não é o PPA, que hoje em dia ninguém liga mais para o PPA, coisas críveis, com análise de impacto fiscal, avaliação de política pública para cortar gasto tributário. O corte de gasto tributário melhora o perfil das contas públicas, mas não libera o teto de gastos. A gente só pode pensar em uma política mais flexível de teto quando atingir superávit primário permanente e a gente tem que fazer revisão de despesas permanentes. Então, por exemplo, agora, aumentou o piso de enfermagem ou vai aumentar uma outra política eleitoral. Você tem que dizer, olha, para aumentar o piso de enfermagem eu vou ter que cortar em algum lugar. E não dizer assim, não, vou abrir um buraco no teto para adaptar. Então, o teto ficou totalmente desmoralizado no sentido de que tudo você tem um buraco no teto para acomodar. A gente tem que recuperar e isso depende de equipe e de presidente e de um compromisso sério com a questão fiscal. Obrigada, Helena. Mauro, eu já vou levar para você, mas só seguindo a nossa ordem, agora o Guilherme. E Guilherme, lembrando a pergunta inicial do NACA, como é que o governo pode ajudar o Banco Central a trazer a inflação de volta para a meta? Em primeiro lugar, parando de atrapalhar, né? É isso. A primeira coisa que o governo pode fazer é parar de atrapalhar. Um governo que toda semana fala em não aceitar resultado eleitoral, em golpe, intervenção militar, que briga com todos os seus parceiros internacionais. O Brasil, gente, perdeu a liderança até na América Latina, que nós somos uma liderança natural aqui, pelo nosso tamanho, pelo nosso destaque. A gente tem conflito com todos os nossos países. Uma agenda ambiental negacionista, onde o desmatamento cresce e a gente deixa de atrair investimentos que podiam vir aqui, nos ajudar a desenvolver, gerar emprego, mas também estabilizar, por exemplo, a taxa de câmbio. Então, quando você gera esse conjunto de incertezas, eu sempre falo assim, a maré está turbulenta. Tá, no mundo inteiro tá. Estados Unidos está desacelerando, China está desacelerando, juros estão subindo, tem uma guerra acontecendo, uma guerra não só lá, Ucrânia, Rússia, mas geopolítica como um todo. Quando a maré está turbulenta, você não balança o barco. E esse governo balança o barco toda semana. Guilherme, eu vou aproveitar para te fazer uma provocação. O PT foi historicamente contra a autonomia do Banco Central. E hoje a autonomia do Banco Central é uma das coisas que ajuda a não balançar o barco. Como é que o partido vê isso hoje? Vamos lembrar. Bom, primeiro que o presidente Lula já se comprometeu em manter o presidente do Banco Central, os diretores, respeitar os mandatos. A gente tem críticas pontuais, a questão de como foi aprovada, a autonomia, a porta giratória, os mandatos muito descasados do mandato do presidente, mas essa não é uma questão que vai ser discutida no início do governo. O que é que vai ser discutido? O governo, o próximo presidente, vai ter que sentar com o presidente do Banco Central e os dois vão ter o mesmo objetivo. O Banco Central quer combater a carestia? A gente também quer, porque quem se machuca com a inflação é o pobre, é o trabalhador, que está pagando R$ 8, R$ 9 no leite, né? Então, o que vai ter que fazer? Primeiro, reconquistar a credibilidade,
pacificar o país, retomar uma presença internacional do país que atrai investimentos, e isso passa muito pela agenda ambiental, que em algum momento eu acho que a gente vai discutir, mas também reconstruir instrumentos que podem ajudar o Brasil a resistir aos choques externos. Vou dar um exemplo. Alimentos. O Brasil tem a Conab, que é uma companhia que faz estoques de alimentos, que está desmontada, não tem mais estoque de alimento. A FAO, da ONU, recomenda estoque de alimento. A gente não tem mais. Aí vem uma quebra de safra, um choque internacional, a gente não tem mais esse instrumento. Segundo instrumento, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. O valor da merenda escolar foi congelado por tanto tempo que a gente trocou arroz, feijão, carne e legume por bolacha de água e sal com suco em pó. Né? Obviamente, isso afeta quem? O pequeno produtor rural, que deixa de produzir arroz, feijão. Hoje, a nossa área plantada de arroz, feijão e mandioca é a menor da história. Ou seja, o governo tem que recuperar instrumentos para gerir choques e conseguir manter segurança energética, segurança alimentar e estabilizar preço em um momento em que vem os choques. Com isso, ele também contribui para o Banco Central. A gente tinha esses instrumentos e abandonou eles nesse último governo. Mauro, querido, sua vez. Desculpa, é a ordem aqui para todo mundo falar, ter oportunidade de fala ao mesmo tempo. Cada um de vocês abre um tema. Mauro, por favor. A população deve estar achando estranho, porque o modelo do Bolsonaro de independência é igual ao do Lula, é igual ao da Simone. As pessoas estão sem entender como é que o Brasil vai mudar se o modelo deles é tudo igual. Então, essa é a diferença do presidente Ciro. A inflação começou a acontecer porque o preço da Petrobras, em função da PPI, em função das oscilações internacionais, acabou aumentando o preço dentro do Brasil. E aqui, 70% da carga brasileira é transportada por rodovias. Se aumentou o diesel, você dissemina a inflação em todos os setores. O aumento da energia, que também foi feito com bandeira 2 mais grave, isso acabou provocando o processo inflacionário. Eu não sei como é que aumento de taxa de juros vai diminuir preço administrado. Só o Banco Central que pensa isso aqui no Brasil e todo mundo acha isso muito lindo. Eu não sei como. Bastou o preço do combustível cair, bastou o preço da energia cair, a inflação retrocede. E fica todo mundo dizendo que foi a taxa de juros. As pessoas parece que não querem explicar melhor para as pessoas. O Banco Central reclama que aumentou o Auxílio Brasil em 27 bilhões. Engraçado, ele não reclama que ele aumentou 700 bilhões só de juros da dívida. E está tudo calmo, está tudo bem, está tudo lindo. Entendeu? São diferenças, só para concluir, são diferenças que precisam ser alertadas ao país. Não existe... O Banco Central não consegue nem manter meta, com tudo política de taxa de juros. A maior parte do regime de metas de inflação, ele não conseguiu cumprir. Ele teve que se desculpar. Aliás, eu acho que foi você mesmo que mostrou o gráfico aqui para os brasileiros e brasileiras conhecerem exatamente que isso não tá funcionando. Não existe superávit primário nunca que foi capaz de pagar pelo menos os juros. Se você não fizer uma alteração nesse processo, é só olhar. Aliás, o único ministro da Fazenda que gerou o maior resultado primário do Brasil foi Ciro Gomes, em 94. Eu sei que antes que alguém diga que o Ciro foi ministro só 6 meses, é bom lembrar que no serviço público, a pressão por demanda de gastos é no segundo semestre. Mauro, e eu deixo logo colocado. Vou ter que te interromper, porque Naca, Priscila e a Helena também querem falar. Então, eu não consigo falar, todo mundo fala, eu não consigo falar. Eu falei agora 1 minuto e 10 e pronto. 3 minutos. Uma das nossas discussões Mauro, aqui para fazer esse Arena Economia, né, era justamente que a gente queria que vocês trouxessem propostas concretas, né? O que vocês querem de fato fazer para conseguir resolver os principais problemas da nossa economia, né? E inflação é um dos principais problemas, é o pior dos impostos, a população sofre muito com uma inflação alta. E o Ciro Gomes, ele propõe aumentar o auxílio e aumentar uma série de gastos, né? E aí os economistas são praticamente unânimes em dizer, né? Aumento de gastos acaba gerando inflação, né? O que a gente viu, o Banco Central está tentando lutar sozinho contra a inflação com juros e o lado fiscal, as contas públicas, não estão ajudando. Qual que é a tua proposta para conseguir combater a inflação, mesmo com uma política expansionista em termos fiscais, em termos de contas públicas?
Mas rapidinho, eu vou recolher as dúvidas e volto para você. Então, Priscila está perguntando qual é a sua proposta concreta para combater a inflação. Isso, Naca? muito rapidamente, o senhor citou no começo da intervenção a política de preço da Petrobras. O candidato Ciro menciona que a margem da Petrobras é muito grande comparativamente a petroleiras internacionais. Vai ter uma meta de lucro para a Petrobras? Naca, podemos deixar a Petrobras para o nosso próximo Podemos. assunto? Então, E eu estou pronto para responder, hein? É o nosso Tô próximo pronto para assunto. responder. Então, Priscila quer saber a forma concreta de combater a inflação e Helena quer fazer uma observação. Não, a minha observação, eu estou entre dois políticos aqui, eu sou apenas uma economista. Primeiro... Economistas somos todos nós. Não, você é deputado, Guilherme, não, nada disso. Eu sou só professor. Não, o Mauro fala e não responde. Esse que é o fato. Os números não fecham. Não diz como vai diminuir a despesa financeira. Cada vez que ele fala isso, eu acho que o Banco Central diz assim, tem que subir a taxa de juros para diminuir. O Banco Central já está subindo. Não. O Banco Central tem a maior taxa de juros do mundo. Mauro. Ignorar que a inflação não tem um estímulo dado, que foi só preço administrado, eu sinto muito, Mauro, isso é não querer olhar. Você gosta tanto de número que não está olhando número. Agora, não dá para você ficar dizendo aqui que o programa da Simone, do Lula e do Bolsonaro é igual. Isso é mentira, isso não é a forma de fazer debate. Os programas são completamente diferentes e, graças a Deus, completamente diferente do Ciro, porque o Ciro é um modelo nacional desenvolvimentista, do governo Geisel, intervencionista, que já deu errado inúmeras vezes no Brasil. Então, você não venha comparar o nosso modelo com o do Bolsonaro e do PT. Vamos respeitar o debate e fazer um debate sério aqui. Você faça os seus números, você faça as suas propostas, mas não vem mexer com o meu programa Helena, aqui, comparando com o do Bolsonaro. Agora eu vou passar a palavra para o Mauro, Toda se o Guilherme quiser falar depois. Tá bem. Toda despesa, Está à disposição. tudo foi falado aqui. Como pagar o Auxílio Brasil, ninguém respondeu. Só o Ciro disse de onde... o programa é muito bonito e tal. De onde vai sair os 70 bilhões adicionais? Alguém tem que dizer de onde vai sair. Porque toda despesa do livro tem uma receita correspondente. O problema é que as pessoas têm medo de dizer de onde vem. Nós não temos medo. O imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre dividendos, que o PT não cobrou, que o Fernando Henrique cortou, não quis cobrar, o ministro Ciro cobrava e agora vai ser restituído. Vai ser, os 350 bilhões de desonerações tributárias vão ser diminuídos em pelo menos entre 15% e 20%. Portanto, todas as fontes de receitas estão lá discriminadas. É o único candidato que tem coragem de fazer isso. Isso precisa ficar claro para a população brasileira, porque de conversa fiada a população já tá muito cheia. Agora, quando se fala que vai se instituir um imposto, é porque normalmente se pensa que é para a classe menos favorecida. Essa é a grande diferença. Nós vamos taxar aqueles que têm renda e fortuna acima de 20 bilhões. Ou seja, a classe média fora, a classe menos favorecida também fora. O Banco Central, é o país que mais elevou a taxa de juros do mundo. Não é da América Latina, do mundo. O Brasil tem a taxa de juro real a mais alta do mundo. Ou seja, tudo que é ruim no Brasil é do mundo. É o maior do mundo. Ou seja, ou se muda o modelo econômico que aí está, você taxando, tirando o dinheiro dos ricos e colocando aqui para os menos favorecidos, ou então o Brasil não vai mudar. As pessoas têm que compreender isso. Essa é a essência do debate. Tem muitas ideias boas que podem ser colocadas, mas não existe social sem dinheiro. Você tem que ter grana, um fiscal ajustado. Aliás, quando você ajusta o fiscal, depois talvez ela não entenda como é que a taxa de juros vai baixar. Você ajustou o fiscal, a curva a termo da taxa de juros cai. Taxa de juros cai, a despesa financeira cai, não precisa ter calote de nada. Aliás, dos estados brasileiros, quando o Ciro era governador, foi o único governador que resgatou toda a dívida imobiliária do seu estado. O estado do Ceará, por exemplo, nunca foi ao Supremo Tribunal Federal questionar contratos, como fez São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Nós nunca usamos desse artifício, porque o fiscal sempre foi uma questão
honrada de se prever e tudo mais. Muito obrigada. Agora, para Posso fazer? garantir aqui a equidade, Vai passar eu vou dar um brevíssimo. minuto e meio de resposta. para o Guilherme. Um brevíssimo comentário aqui. Não, eu acho que o Mauro citou aqui a questão da tributação de lucros e dividendos. Eu não citei na primeira resposta, porque eu imagino que a gente vai discutir reforma tributária em algum momento. Mas sim, também temos uma proposta de reforma tributária que inclui a tributação sobre as rendas mais altas, a volta da tributação sobre lucros e dividendos. E isso, evidentemente, é uma fonte de financiamento ao longo do tempo que vai ser importante. Então, quanto aqui, estamos totalmente alinhados. Agora, tem uma questão que eu acho que é importante. A inflação no Brasil, né, ela tem que ser combatida com uma parceria entre o governo federal e o Banco Central. Qual que está lá na lei do Banco Central? Inclusive a lei da autonomia, está escrito assim, combater a inflação com o máximo de emprego, certo? Não é combater a inflação com desemprego. Agora, para isso dar certo, tem que haver essa colaboração. É isso que eu falei, a gente tem que recuperar os instrumentos. O Banco Central tem os instrumentos dele, a taxa Selic, os swaps cambiais para controlar a volatilidade da taxa de câmbio, ele tem os instrumentos dele. E o governo tem os instrumentos dele. Eu falei aqui de algumas políticas na área de alimentação, também haveria políticas na área de estabilização, um fundo estabilizador de preço de combustíveis, políticas para ajudar nesse processo e conseguir reconstituir a credibilidade. Eu só queria terminar com uma coisa, lembrando que no governo Lula, o Banco Central teve autonomia de fato. O Henrique Meirelles, que agora declarou apoio ao presidente Lula, tinha total autonomia para gerir a política monetária e você conseguiu, naquele período, reduzir a taxa de juros, aumentando o crescimento, né? Então, havia uma parceria, essa parceria precisa ser restabelecida. Gente, para garantir que todo mundo possa falar, mas controlar o nosso tempo, eu vou dar 30 segundinhos para a Helena e 30 segundinhos para o Mauro. Essa coisa de dizer que o Ciro é o único que tem proposta é mentiroso. Todos nós temos propostas, vai tirar o dinheiro, a Simone já disse várias vezes, de créditos extraordinários para resolver esse problema dos 52 bilhões do Auxílio Brasil. O imposto de grandes fortunas nós vamos fazer, mas não sobre patrimônio, nós vamos fazer mudando todo o imposto de renda. Eu estou com a Priscila, não existe esse número que o Mauro usa de grandes fortunas, todos os especialistas no máximo chegam a 20 bilhões, é muito fácil sair falando número quando o número a população não entende. Então assim, não é verdade que vocês têm a única, isso é um desrespeito comigo e com o Guilherme. Isso. Helena. E o Ciro não fez o superávit primário. O superávit primário lá em 93 levou 1 ano e meio para segurar, senão ele teria ganho o Prêmio Nobel de Economia. Muito obrigada, Mauro. Até para a Priscila, para o advogado com que ela conversou, imposto sobre renda é um imposto sobre fluxo. Imposto sobre fortuna é um imposto sobre estoque. Portanto, não há nenhuma inconsistência em você fazer as duas coisas, porque são totalmente dissociadas. A renda tem que ser progressiva, criar mais 2 alíquotas de imposto de renda e o grandes fortunas você terá aí de 0,5 a 1 para poder estabelecer essa renda adicional que com certeza vai resolver. Agora, eu quero ouvir de onde vai sair o dinheiro.